pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de artes? Eu estou morrendo de saudade. Vamos começar? Hoje é dia 4/5/2020 e hoje nós vamos começar fazendo a correção do nosso questionário avaliativo que vocês tinham que responder, ok? Preste bastante atenção na correção e observe as questões que você precisa estudar mais. Separa um caderno ou uma folha com linhas para você anotar as respostas. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos começar lá na nossa questão número 3, ok? Que dizia assim, ó. Qual é a diferença entre retrato e autorretrato? A alternativa certa era que dizia assim, ó. Autorretrato é uma imagem que o artista faz de si mesmo. E retrato é uma imagem que o artista faz representando uma ou mais pessoas, ok? Agora vamos lá para número 4. Qual dos retratos a seguir nos mostra uma imagem realista? Nós temos a pintura do Pablo Picasso, do Paul Klee e do Benedito Calixto. A mais realista de todas, a que mais se aproxima do real, é o autorretrato do Benedito Calixto, ok? Número 5. A figura humana na arte teve um marco importante. Esse marco possibilitou a criação do retrato fiel à realidade. Que marco estamos falando? O que representa exatamente a realidade? A fotografia, muito bem. Então, este marco que estamos falando é o aparecimento da máquina fotográfica. Ótimo. Número 6. A autorrepresentação foi tomando formas diferentes no decorrer do tempo. E Pablo Picasso, um artista espanhol, se retratou de uma maneira um pouco diferente. Suas características estão presentes, porém, podemos perceber seu estilo de pintura, linhas fortes, formas geometrizadas. Qual é o autorretrato de Pablo Picasso? Muito bem, alternativa 1, esse é o autorretrato de Pablo Picasso. A número 2 é a fotografia do Pablo Picasso, ok? Ótimo. 7. Qual dessas pinturas é uma pintura histórica? É a número 2, é a Batalha do Havaí de Pedro Américo, certo? Número 8. Assinale a alternativa que contém somente artistas viajantes. Lembram da última aula? Ótimo. A alternativa que contém somente artistas viajantes é a primeira, ó. Pedro Américo, Jean Debré, Rugendas e Taunay, ok? Número 9. Quem foram os artistas viajantes? Fácil, né, pessoal? Olha só. Foram artistas que tinham a missão de retratar suas viagens e descobertas. Se deslocavam de sua região à procura de estudar a paisagem, a cultura e os costumes. 10. Observe esta pintura. O que ela nos mostra? Essa pintura, ou essa imagem, ela nos mostra negros trazidos da África chegando ao Brasil para o trabalho escravo, ok? Número 11. O que é simetria? Simetria é quando uma imagem que foi dividida em duas partes apresenta os dois lados exatamente iguais. E aí, pessoal? Vocês foram bem? Conseguiram responder todas as questões? Estava fácil ou estava difícil? Aí tinha a última questãozinha que dizia para vocês me falarem qual foi a aula de artes que vocês mais gostaram e por que vocês mais gostaram dessa aula. Vamos lá? Eu vou ler algumas aqui, ok? Vamos ver se vocês acham a resposta de vocês, tá? A de hoje, porque eu conheci mais artistas e pinturas. A aula que recortamos de uma revista, uma pessoa, e recortávamos ao meio e desenhávamos do outro lado. Foi muito interessante, porque é legal porque vimos coisas legais, etc. Sim, aquela que a gente fez da simetria, né? Gostei de fazer meu autorretrato. Foi a aula dos artistas viajantes, porque é uma coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar. Gostei da aula de hoje, conheci alguns artistas viajantes, muito interessante. A do autorretrato, olhar alguns pontos importantes para poder desenhar. Sim, a aula do Picasso, muito legal também, né? Achei mais interessante a pintura da Batalha do Havaí, sim, uma pintura, né, gigantesca, cheia de detalhes. Aqui fiz meu autorretrato, achei legal tentar me desenhar.
Nenhuma, porque todas as aulas têm o mesmo nível de interesse. Você não gostou de nenhuma em específico? Você gostou de todas? Conta para mim mais um pouquinho sobre isso, ok? Eu achei a dos artistas viajantes, porque eu gostei de aprender sobre eles. Essa aula, porque retratam paisagens e culturas, sim. A do autorretrato, a da simetria, porque gostei de fazer as outras metades das pessoas, sim, é muito bacana. Quando a gente fez o moço com as mãos para cima, assim, quando a gente fez o retrato do Pablo Picasso, certo? Foi a aula que eu desenhei o Pablo Picasso, porque foi divertido. Esta, porque ela retrata várias coisas históricas que esses artistas retrataram. Essa porque eu aprendi bastante coisa, aquela em que jogávamos o dado e com base no resultado desenhávamos as partes do rosto com as características sorteadas. Eu amo essa aula do Picasso Face, daquele jogo, né? Muito legal. Essa porque eu queria saber mais sobre os artistas que viajavam, a sobre artistas viajantes, porque eles vinham de longe só para pintar uma pessoa. Não só uma pessoa, mas eles pintavam paisagem, as coisas diferentes que tinham aqui, não é? E às vezes eles ensinavam o povo também a pintar, certo? Eu gostei mais dessa aula porque eu descobri muitas coisas novas. A aula de hoje, artistas viajantes, pois foi muito interessante e conta a história. Foi os artistas viajantes, porque conta um pouco da história do Brasil. As aulas sobre retrato e autorretrato. Essa foi a aula que eu mais gostei, porque achei legal aprender sobre o passado representado nas artes. A aula de artes que mais gostei foi essa, pois ela mostra a história de antigamente, mostra vários desenhos de artistas de viagem. Aquela que nós desenhamos um homem, porque eu acho legal pelas características que eu ouço. Ah, sim, né? Aquela que a gente desenhou o Pablo Picasso só ouvindo as características, só com a nossa audição, né? A dos pintores viajantes, pois dá para saber mais sobre a história do Brasil. Sim, com certeza. A primeira, pois fizemos desenhos e colamos nas paredes. Não sei se é a primeira ou... Ah, sim, aquela que a gente fez do Lambi Lambi, não é? Eu também adorei essa do Lambi Lambi que a gente fez lá no nosso colégio, né? Ainda não era aula online, ok? Eu gostei mais da aula dos artistas viajantes, porque eu não sabia disso. Sim, é um assunto muito legal, por isso que a gente sabe muito sobre a história do Brasil, devido às pinturas, né? A aula do dia 27 foi a mais interessante, porque conta a história do Brasil em pinturas. A gente falou sobre retrato, porque é interessante ver fotos. A de hoje, porque nunca vi viajantes retratando a história do Brasil. Muito bem. Pessoal, eu adorei as respostas que vocês deram. Estou gostando de saber que vocês estão gostando das aulas, que vocês estão se dedicando. É isso aí, tá? A Pro fica muito feliz que vocês estão acessando as aulas, fazendo as atividades. Também estou gostando muito de receber essas atividades no meu e-mail. Como eu vi, muitos de vocês me disseram que gostaram da aula passada, que foi sobre os artistas viajantes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses artistas viajantes, ok? Nós vamos focar mais no Jean Debré. O Jean Debré, ele foi um pintor, um desenhista e um professor francês. Ele nasceu na França, ok? E ele integrou o grupo de artistas da Missão Artística Francesa, que veio ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, em março de 1819 e teve como principal objetivo instalar o ensino artístico no país. O que acontece? Os europeus vieram para cá, ok? E eles viram que aqui habitavam os povos indígenas, né? E os povos indígenas, eles tinham outro tipo de arte, né? Uma arte que já vinha de muitas culturas, que era passada de uma maneira oral, né? Só que os europeus, eles tinham outro tipo de arte, eles faziam outro tipo de arte. E eles queriam retratar as novidades e as descobertas aqui do Brasil através das pinturas dos pintores europeus. Então, eles chamaram esses pintores europeus, esses artistas europeus, para participar da missão artística francesa. E o Jean Debré, ele veio junto com essa missão artística francesa e ele tinha a tarefa tanto de ensinar a arte europeia aqui no Brasil, quanto de pintar sobre os acontecimentos, sobre a cultura e sobre o dia a dia dos brasileiros. Aqui nós vamos ver algumas obras de arte do Debré, e eu quero que vocês observem bastante as cores que eram usadas, porque o Debré, ele usava um material diferente para pintar. Ele usava a aquarela, tá? Muitos artistas, eles usavam tinta óleo para pintar, que é uma tinta mais oleosa, mais forte, ela é tóxica, enfim. O Debré, ele já usava a aquarela.
A aquarela é uma tinta que é diluída em água. Vocês já usaram aquarela? Depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Então, ele pintava o dia a dia das pessoas, os trabalhos que existiam aqui no Brasil, tudo isso com a aquarela. Olha só, eu vou mostrar algumas obras de arte para vocês, tá? Essa daí é Uma Senhora Brasileira em Seu Lar, de 1823. Aí nós temos Negros Vendendo Galinhas e Peru, de 1820. Tropeiros Pobres de São Paulo, de 1823. Calceteiros, de 1824. Eram as pessoas que trabalhavam fazendo calçadas, ok? Casaril, de 1816. Engenho Manual, que faz caldo de cana, 1822. Quem aqui já foi na feira e tomou um caldo de cana? Olha como era esta máquina para fazer o caldo de cana. Ela não tinha um mecanismo, né, digital, enfim, era tudo manual. Então, duas pessoas iam empurrando, né, essa base giratória, e embaixo as outras pessoas iam colocando a cana para ser moída, né? Como vocês podem observar nessas obras do Debré, ele mostra muito o dia a dia do trabalho, né, das pessoas trabalhadoras, dos negros que eram trazidos da África para o trabalho escravo, para um trabalho pesado, para um trabalho muito duro, né, que eles foram obrigados a fazer aqui no nosso país. Se vocês observarem essas pinturas, elas não têm as cores muito fortes, elas têm cores suaves, né? Cores assim mais tranquilas. Isso se deve ao fato de que ele pintava com a aquarela, tá? A aquarela é uma técnica de pintura realizada com a tinta diluída em água. A aplicação da tinta resulta em tons transparentes mais suaves. Então, olha só, a gente tem alguns tipos de aquarela. A gente pode ter a aquarela em bisnaga, que é como se fosse uma pastinha, que ela é mais concentrada. Ou a gente pode também ter a aquarela em pastilha. Eu acho que a que vocês mais conhecem é a em pastilha. Como que a gente utiliza essa aquarela? A gente molha o pincel na água, molha o pincel na pastilha da aquarela e essa tinta ela vai aparecendo, ela vai se diluindo, ok? A aquarela é uma técnica que permite que as obras fiquem mais suaves por conta da sua transparência, certo? Muito bem. Bom, não era só o Debré que fazia esse tipo de obra de arte. Desde a chegada dos portugueses no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, muitos artistas vieram da Europa, acolhidos por Dom João, para documentar e representar por meio da aquarela, pintura e gravura a exuberância da região, o cotidiano de seus tipos humanos e cenas da época. Albert Eco, Franz Post, Taunay, Debré, Rugendas, entre outros, retrataram sob sua perspectiva um panorama das camadas sociais que compunham a população brasileira da época. Assim, pintaram índios, caboclos, mestiços, africanos escravizados e europeus em situações cotidianas. Aí nós temos dois quadros, tem o Coletor de Esmolas para a Irmandade e Acendedor de Lampiões, de 1820. Vocês podem ver que para acender as lâmpadas, né, os lampiões das ruas, era manual, então tinha um acendedor de lampiões. E aí, bem no cantinho, ó, desse quadro, você pode ver na janela lá em cima, a mulher com a mão para fora, colocando a esmola, que seria para a Irmandade, né? Que era caída aqui nessa espécie de guarda-chuva, certo? Muito bem. E aí nós temos a Mulher Mameluca, de 1641, de Albert Eco. Ótimo. Aí nós também podemos observar algumas paisagens, como a Fonte dos Reis Magos, de 1638, de Franz Post, e a Capela do Pórtico, meados do século aí, 17, por Franz Post também. Além de paisagens, eles também retratavam coisas que eram diferentes para eles, como, por exemplo, as frutas brasileiras, as frutas tropicais. Olha só, Natureza Morta com melão, abacaxi e outros frutos tropicais, de 1641, de Albert Eco. Adoro essas frutinhas, muito boas. Bom, pessoal, agora é com você. Presta bastante atenção na atividade de hoje, combinado? Desenhe uma cena de que você tenha participado e que tenha sido importante para você. Pode ter sido um momento muito importante que você viveu. Então, pensa nesse momento que você gosta de guardar com o maior carinho no seu coração.
Você vai desenhar essa cena em uma folha de sulfite A4 na horizontal, que é deitado, combinado? Desenha com muito capricho. Aí você vai pintar com a técnica da aquarela. Meu Deus, e agora? Eu não tenho aquarela, o que que eu faço? Calma, pessoal, ninguém precisa sair da sua casinha para ir comprar uma aquarela, fica tranquilo. Se você tiver aquarela, você pode e deve pintar com a técnica da aquarela. Se você não tiver, tem outras alternativas que a gente pode usar, combinado? E aí vocês vão usar essas alternativas, que é a primeira. Não tenho aquarela, mas tenho tinta guache. O que que eu posso fazer? Eu posso colocar mais água na tinta guache para ela ficar mais aguada, mais clarinha. E aí eu pinto dessa maneira, combinado? Não tenho aquarela, não tenho tinta guache. Meu Deus, o que que eu faço? Calma, gente. Vocês também podem pintar com lápis de cor, mas dessa vez de uma forma clarinha e suave, para mostrar como que é a técnica da aquarela, tá? Então, de uma maneira bem suave, bem clarinha, bem calma com lápis de cor. Combinado? Lembra que a gente tinha combinado daquelas atividades que seriam estrelas, que elas seriam importantes? Pois é, essa é uma atividade muito importante, então façam com muito capricho, com muita dedicação. Ok, combinado? Perfeito, pessoal! Lembrando que as atividades e dúvidas vocês podem enviar no meu e-mail, que é monizesmoreno@gmail.com. Eu estou adorando receber as atividades de vocês, estou olhando com muito capricho. Parabéns pela dedicação. Não se esqueça de responder o questionário de frequência de hoje, ok? Ele ficará disponível por uma semana e isso contará a sua frequência na aula, certo? Pessoal, beijos coloridos, cheios de saudade e até a próxima aula. Tchau!